Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e irmãs, é muito interessante aqui o livro do profeta Ezequiel. Nós vamos entender depois que isso tem muito a ver também com o evangelho que nós terminamos de ler. Mas o profeta Ezequiel fala do sonho de Deus de reunir, não é? É muito interessante isso. Santo Agostinho, quando comenta as parábolas do evangelho, falando do semeador, ele vai dizer que Deus sempre nos mandou reunir, nunca nos mandou dividir. É interessante que até nas parábolas aparece isso. Nós somos chamados a reunir. E quem é que faz a divisão? Nosso Senhor. Vivemos num campo de joio e de trigo. Não somos nós que arrancaremos o joio? Quem fará a divisão? O Senhor. Vivemos no rebanho de carneiros e cabras, né? De ovelhas, melhor dizendo, e cabritos. Quem fará a divisão? O Senhor. Nós não. A nós foi mandado somente reunir. E aqui o profeta fala desse sonho de Deus: farei deles uma nação única. E o que atrapalha o sonho de Deus? A idolatria. Nós colocarmos outras coisas no lugar de Deus. Isso é o que sempre atrapalha os planos do Senhor, não é? E nós precisamos ter muito cuidado, porque estar ao descoberto, estar diante do Deus vivo, sem véus, sem máscaras, sem disfarces, não é uma tarefa fácil. Por isso o nosso coração sempre vai procurando ídolos, subterfúgios, coisas que nos afastam da face verdadeira de Deus, sempre. Nós não fiquemos tão preocupados aí com isso que se fala tanto de uma idolatria externa. Muitos nossos irmãos separados, não é? Falam sobre isso em relação às imagens religiosas. Isso é um engano. Os verdadeiros ídolos não são os externos, são os interiores. Os verdadeiros ídolos são os interesses pessoais, por um lado, que muitas vezes, não é, radicalizam determinadas tendências, mas no final das contas estão fugindo de uma responsabilidade diante de Deus. Ou então, também como ídolos, estão aquelas aparências externas, que servem como uma espécie de escudo, de casca, não é? Quando o interior continua sem ser transformado pelo Evangelho. Vamos falar dessas duas coisas então. Nesse tempo de Semana Santa, talvez seja um dos tempos religiosos, católicos, mais cheios de símbolos externos. Alguns dos irmãos que chegaram aqui, já chegaram e falaram: ai padre, mas já tapou a pintura, estava tão bonita, né? Seja um símbolo externo, né? Também as procissões, também outras coisas. São celebrações muito bonitas e únicas no ano, não é? E qual é o risco da idolatria com essa simbologia externa? É quando nós botamos toda a nossa força nisso. Botar um ramo na porta da minha casa, é lindo, é belo, não tem nada de errado com isso, eu acho até bonito. Se cada um colocar, vai ser lindo, né? Um testemunho público da fé. Mas colocar toda a nossa força nesses símbolos externos e deixarmos o interior sem estar arrumado. Não entrarmos realmente no espírito da quaresma. Conta-se uma vez que, eu não me lembro exatamente com que papa, não sei se foi São Pio X ou se foi o Beato Pio IX, mas que uma vez, caminhando lá pelos jardins do Vaticano, uma época um pouco complicada deles, com o Estado italiano e tal, mas esse é outro assunto, caminhando lá pelos jardins do Vaticano com um padre, eles falavam justamente sobre isso, né? Sobre a necessidade que a sociedade precisava, né, de uma verdadeira conversão. Uma sociedade que no início do século XX era cristã na aparência. Ninguém tinha coragem de falar algo contra o cristianismo na sociedade ocidental, né? E aí o Papa pegou uma pedrinha daquelas fontes, né? E disse: quebra essa pedra, né? E ele quebrou, né? E ele dizia: pois é, interessante, a marca de até onde a água entrou é muito superficial. O miolo da pedra continua seco. Assim também podemos ser nós, se não nos colocamos diante de Deus realmente nessa semana, para ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Lembrem-se disso, os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Falei da nossa missão de reunir, falei dos mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E agora vamos para o outro lado, né? O outro lado é quando nós, mesmo nesse trabalho interior, não é? Meu Deus me muda, meu Deus muda as minhas ideias, meu Deus muda os meus sentimentos, acabamos no meio do caminho olhando para o outro lado.
e começamos a colocar os nossos interesses pessoais na frente daqueles que são os interesses de Deus, que começam por nós. Meus irmãos, em primeiríssimo lugar, Deus nos ama e quer nos ver transformados. E agora nós já vamos um pouco no Evangelho para meditar isso. É o que acontece no Evangelho de hoje. Quando o sumo sacerdote diz: vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Sobre o que estava falando Caifás? Estava falando sobre uma questão política, que depois inclusive vai acontecer de fato no ano 70 depois de Cristo. Queriam prevenir de todos os modos uma espécie de revolta popular, da qual Jesus poderia ser uma espécie de pivô, não é? Então queriam prevenir isso de todos os jeitos, tanto assim que a crucifixão, a pena da cruz, era uma pena aplicada pelo Império Romano para agitadores políticos. Então o tema, no final das contas, era esse: não mexam conosco, nossos privilégios, nossas coisas, as coisas como estão organizadas para nós estão muito bem, então não mexa com isso. Aí estão os interesses pessoais, mas claro, né? Para o interesse pessoal entrar, é necessário dourar a pílula com uma questão religiosa. E aí dizem: não, ele se faz filho de Deus, não, ele quer destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. E tanto é assim, nós vamos ver nos relatos, que foram pagas testemunhas falsas para dizer o que era falso, porque esse não era o problema de Jesus, não era uma questão religiosa, era uma questão política. Mas claro, Deus, que é o Senhor do tempo e da história e move todas as coisas, aproveitou essa maldade, essa idolatria dos interesses pessoais inconfessáveis, escusos, corruptos, para fazer resplandecer o seu amor, né? E aí então nós, mais uma vez, fugindo da idolatria, quando percebermos, né, que nós estamos muito mais por bandeiras do que por Jesus, cuidado, façamos um bom discernimento. Precisamos estar com o Senhor, 2 idolatrias. E agora nós chegamos então ao Evangelho de hoje, não é? Se lá na primeira leitura o sonho de Deus é esse, não é? Farei deles uma nação única. E o profeta Ezequiel coloca como empecilho para essa reunião, não é? A nossa idolatria externa ou interna. No Evangelho aparece a mesma coisa. Caifás coloca uma questão política, abre aspas: vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor que um só morra pelo povo do que perecer a nação inteira? Fecha aspas. E o evangelista encontra aí um motivo religioso. Continuado: Caifás não falou isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote, em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E continua: e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. O sonho de Deus de reunir e fazer uma nação é o sonho de Deus de um coração livre da idolatria, um coração que procura a verdade. Nós precisamos disso, não é? Procurar a verdade, falar da verdade, não é? Vencer essa espiral do silêncio, que só diz algumas partes, mas não fala do todo. Isso é uma missão nossa, não é? Agora, mais do que isso, meus irmãos, a nossa missão é ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus e amar. Nosso Senhor não nos mandou dividir, nos mandou reunir. Não é de algum tempo para cá, mas nesses tempos nós estamos vendo isso muito, né? Parece que ser muito católico é ter muita razão, quando na verdade ser muito católico é amar muito. Olhemos para nosso Senhor, olhemos para Ele. Não procuremos ter tanto a última palavra, porque nem sempre a teremos. Os mártires foram calados e não tiveram a última palavra, mas tiveram o último ato de amor. Na cruz Jesus venceu, porque teve o último ato de amor. Quando calaram as suas palavras, permaneceu a sua oferta de amor
por todos, para reunir os filhos de Deus dispersos. Essa é a nossa missão. Esse também é o desejo do coração de Maria, nossa mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.